Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, a gente tem um livro aqui, didático, tá? Só que pelo fato de que alguns não estão com o livro, vou enviar depois por e-mail, tá? Digitalizado para vocês, né? Os alunos aí que tem, é a página 131, Missões Urbanas, é a matéria que nós vamos estar estudando aí essas 5, 6 semanas aproximadamente, tá? Então hoje eu vou dar uma aula introdutória, a gente vai falar de alguns pontos aí, depois a gente retoma, né? Os pontos, as pinceladas que a gente vai dar hoje, e aí vai se aprofundando, mas fique à vontade, tá bom? Nessa aula introdutória para estar interagindo, tirando as dúvidas e tudo mais. Bom, a matéria é Missões Urbanas, tá? Esse é o título da nossa matéria. A gente vai falar disso por quê? Qual a relevância de falar sobre missões urbanas, né? Num curso de teologia? Qual o sentido de falar sobre isso? O que trata missões urbanas? Então são perguntas que a gente quer responder aqui já no começo. Bom, missões urbanas vai falar sobre a responsabilidade de uma igreja local, onde ela está plantada, no seu entorno. Qual é a responsabilidade nossa, né, localizado em um bairro, em uma cidade, né, o que esse entorno, essa região, que responsabilidade que nós temos sobre isso, né? Qual é a nossa tarefa como igreja? É só pregar o Evangelho? Né? Pregar o Evangelho. Mas a gente vai discutir o que é pregar o Evangelho. Será que é só Jesus te ama? Né? Você é pecador, precisa de um Salvador? Será que é só isso? Será que não tem algo mais que vem a reboque? Né? Será que a mensagem do Evangelho não inclui, não engloba, né, uma série de outras questões também? Será que o Evangelho... Estou fazendo perguntas aqui, não respondendo nada, né? São as perguntas de retórica que a gente chama, né? Será que os ensinos do Evangelho, do Novo Testamento, não nos responsabiliza, né, de nós estarmos alcançando o ser humano, não só nessa questão, no âmbito que a gente chama espiritual, de salvação para a eternidade? Será que o Evangelho não tem uma mensagem para as pessoas aqui ainda? Paz, amado, à vontade, viu? Fique à vontade, venham. Coisa boa. Chegaram na hora certinha, a hora do início. Então, será que nós não temos uma mensagem para o homem todo e não só para a alma do homem? E o que eu quero dizer esse negócio de homem todo? Justamente eu quero introduzir com um texto em Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15. Com esse texto eu quero introduzir aqui a ideia, né, que a gente tem de reino de Deus, tá? Então, Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15, eu vou ler aqui. A gente vai narrando aqui, mas quem tem Bíblia, ligue a Bíblia, abra a Bíblia, conecte com a Bíblia, né? Extraia na memória, eu sei que a memória é boa, não precisa nem de Bíblia, né? Está tudo na memória. Mas vamos lá. Então, Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15, está escrito assim, ó: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Olha só, então essa é a ênfase do verso 14, tá? Ele veio pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eu quero destacar aqui duas ideias, uma do verso 14 e outra do verso 15. Do verso 14 é pregando o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O que isso quer dizer, reino de Deus? Né? Os teólogos latinos, né, eles preferem inclusive a expressão reinado de Deus, tá? O reino de Deus é o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Deus é rei por direito, só ainda não é de fato sobre todas as pessoas, porque o reino de Deus se dá não pela opressão, pelo poder
que ele exerce sobre os homens, mas pelo constrangimento através do seu amor que foi expressado por Jesus na cruz do Calvário, né? Então Deus é rei de fato, ele é rei, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Todos, querendo ou não, estão sob o domínio de Deus, sob o reino de Deus, melhor dizendo, estão no reino de Deus, estão sob o poder de Deus, sujeitos ao poder de Deus. Mas Deus não conduz a criação, como eu disse, pelo seu poder, ele constrange pelo seu amor, né? E aí a gente fala de reino de Deus, é o quê? Tudo o que é criado, tudo que é criado. Então quando o texto diz assim, que Jesus veio pregando o reino de Deus, é interessante, a gente entende lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e o verso 21, isso aqui, ó, tomar um golinho de água para dar tempo de vocês conferirem aí no texto. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Jesus, ele disse, olha, não digam que o reino de Deus, ele está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está entre vocês, dependendo da versão, dentro de vocês, né? Então o reino de Deus não está nem aqui nem acolá. Não digam que o reino de Deus, ele está localizado em algum lugar, ele não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vocês. A ideia de reino de Deus está imbuído, está incluso na oração mais famosa que a gente tem, que é a oração do Pai Nosso. Vocês lembram da oração Pai Nosso? Quem não recitar a oração do Pai Nosso vai ter dois pontos a menos aqui. Vai ajoelhar no milho. Não é possível que o crente não saiba a oração do Pai Nosso, né? Será? Vocês lembram? Então, no 3, todo mundo aqui, negócio de escolinha mesmo, tá? Pai Nosso, do céu, santificado seja o vosso nome. O que está acontecendo, meu povo? Aí, ó, tá vendo? Nem sempre o óbvio é tão óbvio assim, né? Mas eu entendo por que a gente muitas vezes é uma pegadinha, né, professor? Pegadinha no sentido assim, para identificar que de fato, muitas vezes, a gente pensa que tem coisas que para nós assim, é claro, é isso aqui, não é que diz a Bíblia? Não, não é. Olha, alguns citaram aqui o que não está na Bíblia, venha a nós o teu reino. Não está escrito assim. Mateus capítulo 6, verso 10, 11 e 12, tá vendo como é bom a gente parar, sentar, né, para rever algumas coisas que para nós assim, a gente pensou que tinha aprendido há muito tempo atrás. Nós ouvimos. O ouvir não é a mesma coisa que aprender, porque tem muita coisa que a gente ouviu e não foi correto, né? E aqui é uma reaprendizagem. Esse é o exercício da sala de aula, amados. É rever aquilo que a gente já viu, né? Vocês talvez não vão aprender muita coisa nova aqui, mas vão rever algumas coisas e readaptá-las. O que está escrito? Venha o teu reino. É o nós aí que foi acrescentado por alguns, né? E não é só vocês não. Você chegar na igreja um domingão lá com 200, 300 pessoas, é possível que umas 250 lá vai falar isso aí. Venha a nós o teu reino. Porque a gente ouve e repassa. Nós não somos como os crentes bereanos, né? Aquele famoso Atos capítulo de número 17, verso 11, se não me falha a memória. Quando Paulo estava falando lá, os crentes falaram, vamos ver se o que Paulo está falando tem coerência com as escrituras sagradas. A gente não tem essa prática, a gente confia muito no orador, a gente confia muito naquilo que a gente ouve no domingo e repassa na segunda, sem ao menos conferir se de fato aquilo tem base bíblica, né? Todos estão sujeitos a errar, todos. Os bem intencionados, os dedicados, né? Nós somos as pessoas falíveis, amado. Não tem aquele que não erre nada. Bons oradores, bons professores, bons pregadores, eu já vi falhando não só nisso, não. Outras afirmações que falam, mas calma aí, a Bíblia não afirma dessa forma, porque essa é a questão, ouviu-se e repassou. Se vocês não sabem, tem aí falácias, né, que a gente chama, né, coisas que são faladas, mas não são verdadeiras, que se arrasta por séculos e séculos, 1500 anos, tem um aí que 1500 anos está rolando até hoje, tá certo? Depois, outro dia, a gente fala qual é, né? Se a gente chegar lá, a gente fala qual é. Bom, enfim, então o reino de Deus, ele está dentro de nós, ele não vem a nós. Nós oramos, venha o teu reino. O que Jesus está ensinando é que a gente anseie e ore para que o reino de Deus seja implantado em toda a terra. E o que é o reino de Deus? Como a gente poderia conceituar o reino de Deus? Capítulo 14 de Romanos, versos número 17.
14 e 17 Romanos. Precisa de 1 litro aqui, né? Toda vez que eu parar e tomar uma. Capítulo 17, capítulo 14, Romanos, verso 17, tá? Nem existe capítulo 17. Capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso mesmo, né? De vez em quando aqui eu também dou uma falhada, viu? Então, o reino de Deus não consiste em coisas materiais, né? Poderia se compreender quando Paulo diz comida e bebida. Não consiste nisso. O reino de Deus consiste em virtudes. Quais são as virtudes? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E algo que a gente vai enfatizar muito é justiça. Só que no sentido de justiça social. É isso que a gente vai discutir como missões urbanas, tá? Como uma igreja local deve afetar o seu entorno. Como nós que temos CNPJ, porque a igreja ela tem 2 aspectos, né? A gente chama de organismo e organização. Ao mesmo tempo que a igreja é um organismo, é vivo, constitui-se de pessoas, salva, igreja é isso, né? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5 e versículo de número 9. Lembram do texto? Bora ler. Leitura bíblica, né? Aqui só para lembrar, é uma sala de aula bíblica. Então a gente, 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 5 e o verso de número 9, para completar aí, tá? Vai dizer que nós, como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual para oferecer a Deus sacrifício por Jesus Cristo. Vós sois, verso 9, vós sois uma geração eleita, né? Um reino sacerdotal, né? Um povo adquirido para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, igrejas são pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus. A igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Essa é a confissão, né, na história. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Falou, André, não, católica não, tira isso aí que não tem nada a ver. Não tem, calma. É que a gente está levando para outra conversa aí, né? Essa é a declaração, amados, lá desde o 4º século, se não me falha a memória, ano 325, né, o concílio de Nicéia, onde os líderes mundiais na época, eles elaboraram alguns conceitos teológicos, né? E uma das conclusões foi que a igreja ela é uma, só tem uma. Na ótica de Deus só existe uma igreja, né? A gente que fragmentou um monte de coisa aí, uma coxa de retalho doida que a gente tem inclusive no Brasil. Há tempos atrás você tinha uma certa identidade, cada país tinha lá uma identidade de uma igreja. Você ia para a Inglaterra, você tinha a anglicana, você ia para a Europa, você tinha, né, a luterana, você tinha bom, enfim, você tinha igrejas que elas tinham uma identidade muito, muito forte em uma região. Hoje você tem em uma nação, em uma cultura, diversas expressões. Ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim por outro lado, porque muitos entendem que há diversas igrejas, não só existe uma, só existe um só Senhor, né? Uma só palavra que rege todas elas. Por que então muitas aí não tem nada a ver uma com a outra? Bom, tem diversos fatores, né? Alguns são fatores que são erros e outros motivos, enfim, mas não é isso que eu quero discutir. Ela é una, é única, é uma igreja só, é constituída de judeus e gentios, gente salva do Antigo e do Novo Testamento. A igreja é única, ela é santa, ela é totalmente distinta, separada, tá certo? A igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. O que vai ruim das pernas na instituição religiosa é outra história isso aí também, né? Nossa, mas a igreja vai mal. Não, a igreja não vai mal. A igreja, ela é santa. Ela está sendo forjada pelo Espírito Santo desde lá do Calvário, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, o Espírito Santo está forjando essa igreja, está preparando ela, preservando ela, sem ruga nenhuma, santa, sem mácula, irrepreensível. A igreja de Cristo, ou seja, dos salvos, está tudo bem, são salvos, tudo purificado pelo sangue do Cordeiro. A gente está falando de igreja, a gente não pode confundir igreja com instituição religiosa. Uma comporta a outra, nem sempre outra comporta uma. Né? Tem uma frase que é assim: Deus tem filhos que a igreja não tem e a igreja tem filhos que Deus não tem. Então, necessariamente, quem frequenta a igreja não é salvo. Não sei se vocês sabem disso, mas é uma notícia aqui, viu? Né? Bombástica. Então, nem todo mundo que participa do movimento religioso está na igreja.
Tinha um homem que era um pregador excelente, pensa no mestre, um professor de teologia muito bom na época, parece que era até o melhor da cidade. Pertencia a uma igreja, tinha lá, né, procurasse lá no hall de membros, ele estava lá, a carteirinha ele tinha, carimbo lá mês a mês, estava tudo certinho lá. Então o cara ensinava as escrituras, pertencia a uma igreja e era reconhecido como um pregador da cidade. E aí Jesus disse, tem que nascer de novo, né? Ou seja, não era salvo. É o Nicodemos que eu estou falando, né? Então olha só, esse engano que as pessoas participam da igreja desde sempre, não quer dizer muita coisa. Frequenta a igreja, não quer dizer muita coisa. Só para a gente ir distinguindo aqui. Então a igreja é única, ela é santa, ela é católica. É que essa palavra católica foi, por assim dizer, patenteada, né, pelo movimento que começou lá no ano 312, que nós chamamos hoje de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a palavra católica quer dizer universal. Tem outra igreja também que assumiu essa palavra universal, né? Quer dizer, ela é uma e ela é em todos os lugares. É uma igreja universal. É uma, é santa, é universal e é apostólica. Ou seja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, verso 20, está escrito isso. Vamos olhar as palavras aqui para elas não ficarem secas, né? Então, Paulo vai dizer, né, a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tá? Então, a gente está falando de um movimento, aliás, não é de um movimento, a gente está falando de um organismo, né? Ou seja, de pessoas vivas, de pessoas resgatadas, de pessoas forjadas, recriadas pelo próprio Deus. Então, isso aqui não é invenção de homens, né? Não foi alguém que decidiu, não, vamos começar um movimento aqui, sair do judaísmo e vamos aqui iniciar uma ramificação do judaísmo. Não, o Atos dos Apóstolos vai mostrando, é movimento de Deus, tanto o negócio é tão sério que Deus chega a matar um casal, né, duas pessoas, Atos capítulo 5, no início ali, a igreja estava sendo embrionada. Por que Deus ele toma uma atitude tão drástica assim? Para mostrar, isso aqui não é um movimento qualquer, aquilo era a execução, a ação de Deus na humanidade para salvá-los. Então o negócio é muito sério, né? Por isso que a gente se espanta assim, nossa, no Antigo Testamento até a gente viu umas ações de Deus assim, um negócio bem bruto, né? Mas no Novo Testamento, a graça, aquela coisa toda, mas olha Deus mostrando, o negócio é muito sério, né? Isso aqui não é uma coisa originada pelo homem. Enfim, então só para falar, una, santa, católica, apostólica, tá certo? Falando disso, então, a igreja é um organismo e é ao mesmo tempo uma organização. Como eu falei, tem CNPJ, né? Tem a localidade, tem estrutura arquitetônica, a gente vai falar bastante dessas questões, né? Então a gente tem recursos aí que poderíamos transformar o entorno. A gente vai, por esse viés da igreja, no olhar social, tá certo, amados? Essa é a proposta de discutir missões urbanas. Como nós, possuindo tudo isso, né? Ou seja, prédios, arquiteturas, dinheiro, não sei se vocês sabiam, mas a igreja brasileira tem dinheiro demais. Eu falo, André, mas na minha a gente não vê esse dinheiro todo, não. Pode ser que na nossa não passe muita coisa, não, né? Dificuldade e tal. Mas falando no geral, né? As igrejas evangélicas, elas arrecadam quantias inimagináveis, né? Umas pela via legítima e outras pela manipulação, exploração da fé, enfim, também não vou discutir essa questão. Só para falar, nós somos uma organização e temos hoje 50 milhões, aproximadamente, 50 milhões de evangélicos no Brasil. É gente, não é não? Um quarto quase da população do Brasil, tem 210, 215 milhões, eu acho que a gente está aí a gente vai falar também bastante de estatística, não é muito chato não, mas eu vou ter que trazer algumas questões assim. Enfim, então assim, 50 milhões de pessoas. Já pensou se de fato fosse 50 milhões de discípulos e discípulas de Jesus, assim, convertidos, entendendo o reino de Deus? Vocês acham que o Brasil estava nessa situação? Sociopolítica? Econômica? Jamais, né?
50 milhões de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, amadurecidos no Evangelho, eles não tiveram nem um quarto disso lá no começo, transtornaram o mundo, mudaram o mundo. Aliás, nós vamos ver nessa matéria que fomos nós, os cristãos, que alteraram toda a estrutura social da humanidade, amados. Veja só, a gente pensa que não, né? Os cristãos sempre foram um povozinho assim acanhado, aquela coisa, pelo contrário. Quando a gente, é porque a academia, a universidade, elas combatem o cristianismo, para eles é uma coisa assim, quase de um ignorante, alienados, né? Então assim, tiraram Deus da universidade, entenda essa expressão, tá? Tiraram Deus assim do discurso, né, universitário acadêmico. E eles não sabem que a academia, a universidade, as universidades, elas nem sempre existiram. E quem as criou foram os cristãos, dentre outras estruturas sociais. E a gente vai ver por aqui, anotei algum trem aqui, porque eu não lembro das coisas tudo, né? Mas vamos lá. Então, dada a introdução, isso aqui é uma introduçãozinha, eu quero falar para vocês sobre o Pacto de Lausanne. Isso vai ser vocês vão ter que fazer a pesquisa, tá? Então, sexta aula vão ter que me entregar uma pesquisa, Pacto de Lausanne. Uns pensando, onde eu fui me enfiar? Vou ter que fazer pesquisa? Essa vai. Dando folga para vocês nas outras matérias, né? Sem avaliação, sem pesquisa, sem trabalho, sem nada. Agora a gente começou. Porque aqui eu quero que vocês entendam, amados, essa realidade, tá? Então a gente vai falar sobre as realidades que nós vivemos, para a gente sair muitas vezes desse mundinho abstrato, né? Esse negócio assim espiritual, onde a gente chama de espiritualidade de chupar o dente, né? Dá uma chupada no dente assim e pensa que a vida cristã é só essa, né? Essa espiritualidade onde você fica levantando a mãozinha dentro do templo e acabou ali, acabou o poder, vamos voltar para casa e não afetar ninguém, não fazer nada a respeito de ninguém para beneficiar. E a gente pensa que avivamento e poder de Deus e vida espiritual é quando a gente fica ali no templo, vai no monte, desce o vale, vai para a vigília, e o dia a dia, o cotidiano, onde a gente vive de fato, né? Onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente se relaciona, ali não tem muito a ver não com a espiritualidade, ali é um negócio assim secular, que a gente chama, né? Tem essas expressões, essas ideias meio atrapalhadas, secular, não, aqui é a minha vida social, minha vida profissional. Para o discípulo de Cristo não existe essas compartimentalizações, não existe essas fragmentações. Eu não tenho vida social e vida ministerial e vida familiar. A Bíblia fala que a gente compara a gente a ovelha, não é gato que tem 7 vidas, né? Minha vida, minha vida, minha vida. A gente tem uma vida só, que ela deve ser manifestada em vários aspectos do meu dia a dia, do meu cotidiano. A minha ética é uma só, no trabalho, em casa, né? Na igreja, onde for. Eu não posso ser... Eu chamo dos esquizofrênicos da fé, né? Os bipolares de Jesus, né? Então, pessoa aqui de um jeito, outra ali, né? É o camaleão de Jeová, onde chega, se adapta e, né, se transforma. Não, mas eu tenho que ser quem eu sou, o discípulo de Cristo em qualquer ambiente, em qualquer situação. E a gente precisa entender que o Evangelho precisa ser vivido principalmente fora desse ambiente que a gente chama de igreja. Teimosamente a gente chama de igreja. Né? Vamos lá, agora eu vou tomar água que agora o discurso vai ficar um pouquinho mais coisado. Pacto de Lausanne, eu ponho depois no grupo lá, tá? Eu quero que vocês pesquisem. O que foi o Pacto de Lausanne? 1974, na Suíça, por isso que é chamado Pacto de Lausanne, porque foi na cidade de Lausanne, na Suíça. Houve uma reunião mundial, né? Uma reunião, melhor dizendo, de líderes, né, de todo o mundo, 2.700 líderes na ocasião, de 150 países. Ou seja, a gente tem hoje 193 países, né? Na época nem tinha, porque a ONU que vai reconhecendo, né? A comunidade mundial que vai reconhecendo os países. É por isso que alguns falam que tem 193 países no mundo e outros falam 206. É que às vezes a ONU não reconhece lá uma ilha Caimã, ilha não sei das quantas e tal. Mas vamos colocar em torno aí de 193 países. Desses 193, 150 havia nessa ocasião representantes da igreja nesses 150 países, ou seja, quase a liderança mundial, né, no total. Havia organizando 2 homens
que no século passado foram os homens mais significativos para a igreja mundial, que foi Billy Graham e John Stott. Já ouviram falar em algum deles, ou nos dois, inclusive? Então, Billy Graham, quem foi? O grande evangelista, aquele que ganhou lá, dizem, 1 milhão de pessoas para Cristo, diretamente. Então, Billy Graham, o evangelista, a mente evangelística, a questão de ganhar vidas para Cristo. E John Stott, também o cara, assim, talvez mais significativo como teólogo. Então, você tinha o teólogo, o cara pensante, e você tinha o cara apaixonado pelas almas, o cara que chorava, que se derramava, que agonia pelo perdido. E o teólogo que, a mente é amadurecer aqueles que foram salvos por Cristo através do evangelista. Então você tinha esses dois homens encabeçando esse movimento. E aí qual que era o propósito? Eles se reunirem para tentar elaborar um documento que expressasse o evangelho. O que é o evangelho? O que precisa ser pregado? Independente se é na China, se é na África, se é no Brasil, se é no Paquistão, se é lá no raio que o parta, tem esse país não, tá? Então, mas o que é preciso? Porque se nós somos se a igreja é una, a gente precisa ter uma mensagem apenas, uma única mensagem. Venha, meu amigo, fique à vontade, minha amada, chegou na hora certa. A irmã se sentar vai ter. Também pode ser, fique à vontade. Ao vivo e a cores é assim mesmo, Então, onde eu estava? Agora que a gente pega, Tá bom. Vamos lá. A questão, se nós temos uma única mensagem, se nós temos um único Senhor, se nós somos uma igreja apenas, a gente não pode falar duas línguas. Eu não posso ter uma mensagem aqui no Brasil e outra mensagem lá na Itália. Não pode ser diferente. A mensagem é uma só, é a Bíblia Sagrada. Então eles, discutindo tudo isso, chegaram a uma conclusão, E tem uma frase muito significativa que não é que resume em si, mas eu acho que ela traz para a gente a ideia central de tudo. Vocês vão ler, tá? Não é muita coisa não, é algumas paginazinhas lá. Vocês vão ler lá a resolução do Pacto de Lausanne, Acordo, Pacto é acordo. Que foi lá, a igreja na educação ela lida assim, na saúde ela lida assim, na cultura ela lida assim, tal. Então eles fizeram todas essas cláusulas aí, por assim dizer. O que acontece? Eles elaboraram então o quê? O evangelho todo. O que foi o Pacto de Lausanne? O que eles concluíram? O evangelho todo deve ser pregado ao homem todo em todos os lugares. O evangelho todo a todos os homens em todos os lugares. O evangelho todo a todos os homens em todos os lugares. Essa é a nossa tarefa como igreja, esse é o nosso desafio. Pregar o evangelho todo, a todos os homens, em todos os lugares. E o que eu quero destacar e perguntar o que é o evangelho todo? O que significa o evangelho todo? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. O que é o evangelho todo? Aí a gente vai ver aqui que o evangelho todo, ele vai falar sobre justamente alcançar o homem todo. E o que é o homem todo? O que vocês acham que é o homem todo? A demanda do homem, o ser humano. O homem, que eu falo de uma forma genérica, O ser humano, o que ele precisa? Só da mensagem do evangelho de paz? Você precisa ser salvo, eu aceitei o evangelho, sou salvo. E aí, agora? Vive. Caráter transformado? Você está perguntando, eu perguntei primeiro. O caráter transformado, sim, está certinho. Caráter transformado, forjado ali nas virtudes de Cristo, tá certo, precisa disso aí, precisa ser discipulado. Qual é mais a necessidade do homem? Aí agora que ele aceitou Jesus, buscar Deus, oração, jejum e Bíblia, Tem até a música, Bíblia, jejum e oração, isso é vitamina para o cristão. A música é antiga. As necessidades básicas do ser humano. Quais são? Alimentação, trabalho, dignidade. O que traz dignidade para o ser humano? Como diz o profeta, a gente não só quer comida, a gente quer comida, diversão e arte, A gente não quer só comida, a gente quer... eu não resisti, Então, essa é a ideia, olha só. Então, precisa de saúde, de alimentação, de educação, de segurança,
isso aí você não está falando de política, André? Sim. E quem disse que política não é pauta bíblica? O que não é pauta bíblica é política partidária, é o que a gente vê aí. Mas o que a Bíblia propõe é a vida do ser humano sendo recriada para desfrutar as bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida. André, isso não é teologia da prosperidade? Se a gente crê em Deus, a gente vai tudo bem? Não, não é. Jamais. A gente não é alienado em achar que porque aceitou Jesus, essa pessoa vai ter o bom e o melhor. Mas nós, como aqueles que sinalizam o reino de Deus, nós precisamos, onde chegarmos, anunciarmos o evangelho do reino, que traz paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, compreendendo a proposta do evangelho, que não é só essa questão a alma do homem, não, o homem não é só alma, né? No sentido imaterial, não estou falando da questão da mente, psique e tudo mais, ele não é só a parte imaterial, o espírito, né? Vamos ganhar almas para Cristo, tá? E depois de ganhar as almas para Cristo, que a gente faz com o resto dessa alma, que a alma vem com o corpo, né? Essa é a questão, né? Não vem sozinha, vem com o corpo. Então a gente alimenta a alma, sim, mas a gente alimenta também o ser humano integral, o todo, o homem todo. Então o homem todo diz respeito a tudo que o homem necessita para a vida, né? E aí a gente vai entender aqui, ó, como nós podemos usar essas estruturas arquitetônicas, né, e o capital social para mitigar, amenizar os impactos do pecado estrutural em nossa sociedade. O que eu quero discutir é o seguinte: essa nossa igreja aqui, vamos pegar aqui como exemplo, tá? Vamos pegar outras e tal, né? A gente tem aqui a arquitetura, a estrutura arquitetônica, prédio, espaço físico. As igrejas no mundo são os espaços mais ociosos e inúteis, socialmente falando. Nós nos reunimos o quê? 3 vezes? 4? Os mais animados 5 vezes na semana? 2 horinhas? Não é isso? Estou falando dos cultos. As nossas atividades basicamente se resumem em culto. Então vamos colocar aí 5 dias na semana, 2 horas. 10 horas diariamente, 10 horas semanalmente nós temos atividade na igreja. Quantas horas tem a semana? 7 vezes 24? 24, 7, 25. Eu não estou brincando, que eu não vou fazer essa conta nunca, eu sou de humanas. Mas 24 vezes 7, me ajudem aí os que são da contabilidade. Meu Deus, eu não acredito, irmã. Até tu? 168 horas. Ó, que coisa boa. 168 e nós usamos 10. E a 158? 158. Com espaço desse aqui. Com capital social, lembra que eu li aqui? Capital social, isso é um termo da sociologia, né? Ou seja, mão de obra qualificada. Gente que tem habilidade, aptidão, recurso, que poderia fazer com que não só a sua atividade fosse lá remunerada para ela ter a fonte da renda para sustentar a sua família, mas que pudéssemos gerar na mente dos discípulos de Cristo a voluntariedade e o senso de serviço para a comunidade, porque a igreja precisa ser serva do mundo nesse sentido, amados. A gente vai ver que isso não é nenhuma novidade, isso aqui está escrito na Bíblia, modelos de igreja na Bíblia, sim. A história da igreja, ela foi conduzida dessa forma. Eu vou pegar a história, a gente vai ver lá o que Calvino fez lá em Genebra, a gente vai ver a reforma protestante, né? A gente vai ver o que a igreja fez mundo afora aí. É que às vezes a gente pensa que igreja é aquilo que a gente sabe de 20, 30, 40 anos que a gente vem vivendo para cá. Não, e muito menos hoje. A igreja tem um lastro histórico, como eu disse, ela construiu, né, uma identidade e ela afetou a humanidade estruturalmente, a modificá-la, a melhorá-la, pontinho ínfimo, né, lá. Então, tá certo? A gente vai perceber aqui que, por exemplo, nós temos excelentes profissionais dentro de igrejas evangélicas, excelentes. Aliás, os profissionais da sociedade estão aí, uns 50 milhões, né? Você tem excelentes advogados, você tem excelentes engenheiros, enfermeiros, tem tudo, professores. A gente tem aqui, é o povo, é o que vai trabalhar na segundona, né? É o que gera renda, é o que cuida do povo, são os médicos, são os psicólogos, é a gente que está por aí. Tá, tudo bem, nós não poderíamos ensinar esses irmãos
a doarem um período na semana para que pudesse ofertar como serviço à comunidade gratuitamente? Porque, irmãos, o que a gente tem no nosso país? Aliás, o que a gente não tem no nosso país de qualidade? Isso aí, essas 3 coisas que vocês pensaram, né? Saúde, educação, segurança, não é? Isso nós não temos. E quantas pessoas sofrem por não terem o básico? Alguns de vocês podem relatar: André, é mesmo, já passei fome. Meu pai ficou desempregado e a gente não tinha o que comer. Fomos morar na rua. A gente não teve uma educação boa. A gente perdeu parente porque uma negligência ou não tinha uma saúde de qualidade. Enfim, amados. Então a gente precisa entender que nós precisamos afetar, porque não é possível uma igreja desse tamanho aqui. Eu estou pegando exemplo aqui, a minha igreja, e eu poderia pegar outras tantas, e não é tamanho, porque você pode ter um salão lá pequeno, aquilo pode beneficiar de alguma maneira o entorno ali, pode, não é nem a questão se tem muito, se a membresia é rica, não é essa a questão, tá certo? A questão muito mais é a maturidade, a compreensão e o engajamento, porque assim, havia uma igreja, segundo aos Coríntios, capítulo número 8, 9, né? 8 ou 9, ou 8 e 9, vai falar de uma igreja que eles não eram pobres não, pobre estava bem, se fosse pobre estava bem, eles eram paupérrimos, miseráveis, o texto vai dizer, eram miseráveis, os irmãos não tinham nem para si, mas eles superabundaram na generosidade. Paulo ficou espantado, eu testifico, eles não tinham nem para eles, mas eles se deram primeiro, para depois tentar dar alguma coisa. Então não é questão se tem ou não tem, a questão é o propósito, a questão é a intenção diante de Deus, e é Deus que tem os recursos, amados. Nós não transformamos as coisas, não é porque Deus está defasado, não é porque Deus está com falta de recurso lá no estoque, é porque nós não oramos, não trabalhamos. A gente tem um pensamento na teologia que é o seguinte: eu preciso orar como se tudo dependesse de Deus, e preciso fazer as coisas como se tudo dependesse de mim. Precisa reunir essas coisas, né? Então a gente às vezes fica orando, Jesus vai lá na cadeia, Jesus vai lá nos hospitais, Senhor visita lá o leprosário. E Jesus falou: mas eu mandei primeiro, você está me mandando ir lá? Ele não ora assim, meu? Não, Senhor, visita lá. Mas 2000 anos atrás eu falei para você ir, agora você está falando para eu ir. Então percebe como a gente transfere as responsabilidades, coloca tudo na responsabilidade, na conta de Deus? E se Deus nos enviou para fazer tudo isso, amados, e nos deu recursos, aí a minha pergunta é: se a nossa igreja aqui, ela deixa de existir, amanhã, some, puf, sabe aquele, imagina aquele, sumiu assim, puf, bolinha de fumaça, não tem mais isso aqui. Eu pergunto, será que essa região aqui ia dar falta de que tinha uma igreja e não tem mais? Ou será que eles vão dar glória a Deus porque essa igreja não faz mais barulho, não para mais carro na porta, na garagem, né? Sujeira, aquele incômodo todo que muitas igrejas evangélicas elas causam na sociedade. Olha a pergunta aqui que ficou no ar. O que será que vai acontecer se uma igreja deixar de existir lá naquela localidade? Tu dizes, Varão, eu não estou falando nada. Né? A gente vai ver que, amados, a gente não vai mudar o mundo, mas nós podemos afetar a vida de algumas pessoas. Isso tem se mostrado, e não é assim, como eu disse, a gente precisa então ter muita coisa, não, a gente precisa trabalhar na consciência de cada um dos irmãos, cada um na sua área de atuação, de um alcança, o outro não alcança, né? E a gente, é nessa linha que a gente vai seguir aqui, então, tá? Bom, houveram outros, eu falei do Pacto de Lausanne, né? Houveram outros pactos também, que são continuidades, né? Lá em 1989, em Manila, e em 2010 na cidade do Cabo. Só que eu quero que vocês pesquisem esse de 1974, Congresso de Lausanne, o que eles elaboraram lá, tá bom? Então bora aqui, ó. A gente precisa conhecer a realidade do nosso entorno. Eu tenho estatística e conheço muito bem São Paulo, muito bem. Então, né, conheço a renda das pessoas, conheço a vida das pessoas lá, né? Sei tudo mais. Ó, até para vocês terem uma noção aqui, ó, na região da Sé lá, que é a região central, né, de São Paulo,
concentra-se aproximadamente 3.864 moradores de rua. Quando eu fiz aqui era exato, lógico que agora não está a mesma coisa, né? Está mais, infelizmente. Estima-se que 7.335 é a população que pernoita na rua em São Paulo. Outras 8.570 dormem em abrigos, segundo o censo de 2015. Estima-se que há pouco mais de 100 mil moradores de rua, situação de rua é o termo que usa, né? Eufemismo, né? Você não pode chamar o outro de cego, tudo é eufemismo, né? Mendigo, né? Morador em situação de rua, né? É uma hipocrisia para mim. De alguma forma pode ser algumas conquistas, mas outras é só para... É eufemismo mesmo, né? Um dia o rapaz disse assim, rapaz, anão, não pode chamar de anão, verticalmente prejudicado. É o que tem que chamar agora. Eu não sei se tem aqui, mas no Nordeste tem uma comidinha, uma iguaria, um docinho chamado de nega maluca. Senão você não pode mais chamar nega maluca, não pode ser. Afrodescendente com deficiência mental, tem que chamar o docinho lá. Brincadeiras à parte, não se sente ofendido, não é só brincadeira. Então 100 mil moradores em situação de rua que nós temos mais. Isso aqui foi uma estatística que eu fiz há 2 anos atrás na aula que eu dei, tá? Estima-se que aproximadamente 1.800 usuários de droga, né, vivem lá na Cracolândia, a famosa Cracolândia, lá perto da Estação da Luz, tá? Só para a gente entender. Tudo isso aqui é fonte segura, eu não estou aqui conjecturando, imaginando não, tá? Isso aqui tudo são fontes mesmo, tá? E por que eles estão lá? Por que chegaram lá? Olha como a gente precisa entender o processo. Por que eles... Quando eu fazia o trabalho com moradores de rua em São Paulo, a gente encontra engenheiro, advogado, pastor, ex-rico, ex-milionário, gente que está... Você pensa, é só gente ignorante, gente que sempre foi pobre. Não, amados. Tem gente lá que já foram pessoas, inclusive, bem-sucedidas. Estão lá por vários motivos, né? Alguns deles aqui, ó, são perdas, às vezes o luto. A pessoa não consegue lidar com o luto, cai numa depressão, vai para a rua. E aí entra o quê? Nas drogas, álcool, né? Alguns se divorciam, violência, abandono, enfim, você tem vários motivos porque as pessoas estão naquela situação. É vagabundo, não quer trabalhar, não sei o quê, né? Não tem até os irmãos, infelizmente, têm esse pensamento e tal. O que eu quero trazer aqui é que a gente precisa entender os processos para que a gente vá na raiz. Porque a proposta nossa aqui não é ficar enxugando gelo, não é assistencialismo, não é ficar dando cesta básica apenas, não é? É a gente de fato resgatar essa pessoa para dar dignidade, como a irmã disse que o ser humano precisa. É isso que Jesus fez. A gente vê milagre, a gente gosta de milagre, nós somos pentecostais, meu. A gente gosta do fogo caindo, o anjo dando rasante assim no meio da igreja. É o que a gente gosta, não é não? O querubizinho fazendo assim com a asa. Não é isso que a gente gosta, irmão? Esse negócio todo, né? Se arrepiar da cervical até a cóccix. A gente gosta desse negócio, né? E a gente vê o milagre. Só que vamos fazer uma leitura da Bíblia com uma ótica diferente? Eu não sei nem se eu já tratei no outro curso com vocês, mas eu quero pegar aqui alguns milagres. O próprio Marcos, capítulo 1, verso 40 em diante, tem um milagre aqui. Que é milagre, é o livro de Marcos. Aqui é milagre atrás de milagre. Poder, expulsão de demônio, anda por cima das águas, cura enfermo. É uma bagaceira só com o inferno aqui que Jesus faz, né? Só que o milagre não é realizado pelo milagre. O milagre, o propósito, a proposta do milagre é muito mais do que essa questão do espanto, do extraordinário. A gente vê isso, é fácil. Não precisa nem ser crente para você reconhecer o milagre. Não precisa ser crente, né? Os caras, nossa, que coisa, é milagre. Então não precisa ser crente, não precisa ter discernimento, não precisa ser salvo. Qualquer um vê a coisa extraordinária. Milagre é isso, aquilo que foge da ordem, é extraordinário, né? E aí o capítulo 1 de Marcos, verso 40 em diante, vai contar uma história de um rapaz leproso que ele... Eu já contei isso para vocês em alguns alunos da... Não? Não. Já? Eu acho que talvez um curso sim, outro não, né? Mas bora lá. Os que já ouviram, escute com o mesmo entusiasmo, tá? Faz como aquele casal que vive 20 anos junto e não tem que contar mais de novidade. Conta as mesmas coisas e o outro ouve como se fosse a primeira vez, né? Eu sei. E aí o que acontece? Esse leproso, ele... Bom, para a gente entender, ele era segregado. Ele não podia... Os leprosos, na época de Jesus, não poderiam viver dentro da sociedade. Eles tinham que viver fora da cidade. Tá certo?
Tinha uma lei de Moisés que dizia o seguinte: se um leproso vir alguém se aproximar dele, 100 metros ele teria que ficar gritando: leproso, leproso, leproso. Tinha essa lei. Ele não poderia deixar ninguém se aproximar dele. Aqui a gente percebe, bom, sabendo de tudo isso, vivendo fora da cidade, tem um grupo de leprosos, Jesus vai até esse leproso. Ele com certeza grita: leproso, leproso. Jesus não para, continua indo ao seu encontro. Quando o leproso percebe que Jesus continua indo ao seu encontro, ele corre até Jesus, dobra o seu joelho, adora, se prostra lá e diz assim: Senhor, se tu queres. Ele não perguntou se tu podes. Possivelmente ele já tinha ouvido da fama de Jesus, que Jesus curava e tudo mais. Ele disse: se queres, tu bem pode me limpar. Aí o texto vai dizer o seguinte: e Jesus, tocando-o, disse: quero, seja limpo. A minha pergunta é: por que Jesus não fez com esse leproso como fez com outros, que curou também? Vai, a tua fé te salvou, aquela coisa toda, à distância. Jesus curava assim no direct, à distância, não tinha essa necessidade, né? Era no virtual mesmo. Por que ele não fez isso? Por que a Bíblia dá ênfase e faz questão de falar que Jesus tocou no leproso? Ué, quem tocaria no leproso? Eu fico pensando, a preocupação de Jesus não era só curar aquele rapaz da lepra, que já seria uma bondade enorme de Jesus, uma benignidade fantástica de Jesus, né? Aliviar a agonia. O homem estava ali condenado à morte, dores, tudo mais. Só que quando Jesus toca nesse rapaz, penso eu que Jesus está vendo a humanidade, a necessidade humana desse rapaz. Se era pai, eu não sei. Filho, eu sei que era. Nasceu de uma mulher, devia ter uma mãe, não sei, né? Ou teve um tempo. Irmão, não sei. Amigos, possivelmente. Enfim, tinha vida social. Só que ali não, estava segregado. Não tinha mais. Quanto tempo não tinha um contato humano? Quanto tempo não recebia um abraço? Um olhar afetuoso? Um toque? Quanto tempo? E Jesus faz isso, toca-o. Ele primeiro toca. Olha só, amado. Devolve a dignidade. Devolve a dignidade humana, o afeto, não é? Olha que coisa linda. E aí Jesus diz: tocando, se eu quero te curar sim, seja limpo. Só que a gente vê o milagre da cura, só que a gente não vê esse ato humano de Jesus, porque nós enfatizamos muito uma espiritualidade do poder, não é? Não a espiritualidade da humanidade. Então, para nós, o que é mais poderoso? Invocar Jesus assim para curar o cara, ou ir lá e dar um abraço nele? O que será que é mais poderoso para a vida de uma pessoa? É uma oração ou é uma atenção que ele precisa? O que será que tem mais poder de cura? É a gente pedir para que Jesus tire lá a depressão, a angústia, a tristeza e os complexos e paranoia? Ou é a amizade ofertada para aquela pessoa e a companhia? Eu acho que a amizade, os dois no caso, mas às vezes as pessoas precisam de um ato. Você fala de um abraço. Você falou sobre o Mundinho, lá em São José dos Campos. Eu conheci uma moça que ela vivia na praça. Eu conversando com ela um dia. Ela foi professora de faculdade de São José dos Campos. Muitos anos ela era conhecida e famosa. Ela estava dirigindo o carro, sofreu um acidente e matou a família dela inteira. Meu Deus. E ela ficou com um problema na perna. Ela foi, ela vivia lá na praça. Ela não quis mais voltar. Ela se entregou mesmo, a bebida, tudo. De vez em quando eu conversava com ela. Aí eu vim embora, não soube mais dela. Quando eu voltar lá, eu vou procurar. Sim. Você vê uma história que tem? E a gente muitas vezes, mas a gente não quer se relacionar com as pessoas, isso dá muito trabalho. É mais fácil pedir para Jesus curar, resolver a situação, vem aqui na frente, lambuza lá a testa dela com um óleo e tal. É mais fácil para a gente, né? Do que se engajar na vida dessa pessoa, se relacionar, conhecer a história e tudo mais. E aí a gente tem uma mentalidade muito limitada no sentido de vocações. A gente acha que Deus só chama missionários, pregadores e essa coisa toda, né? Profeta e tal, que Jesus não chama uma pessoa para atuar num conselho tutelar, por exemplo. Não, isso não pode ser vocação. Nunca vi ninguém ser ungido para enfermeira. Mas lógico que é, amados. Quando nós entendemos, a gente trabalha na teologia, a gente já falou isso na turma lá de segunda-feira, sobre a cosmovisão, esse entendimento que para o discípulo de Cristo nenhuma atividade é secular. Todas as atividades, elas são
ministração no reino de Deus, todas as atividades, né? Como a gente fala, eu não vou na padaria, eu como cristão, para comprar pão, é um pretexto comprar o pão, eu vou para ver o padeiro, eu quero saber do padeiro, eu vou comprar carne no açougue, vou nada, eu quero ver o açougueiro, eu quero me relacionar. A gente vai lá, tem um amigo meu aí que diz, rapaz, eu vou inventar um negócio na igreja só para te trazer aqui, que ele é de outro estado, eu quero me dar um abraço. A questão, amados, é essa realidade mais humana que a gente despreza porque a gente fez uma dicotomia, achando que tem coisas que são espirituais e coisas que não são espirituais. Para quem é espiritual, tudo é espiritual. É simples assim que a Bíblia diz. É por isso que a gente tem essa loucura que o cara, ele é espiritual dentro da igreja, mas é um mau testemunho lá onde trabalha. É um mau profissional lá. Da mau testemunho, eu estou falando, às vezes, por ser mau profissional, porque ele não entende que aquela profissão glorifica a Deus. Ué, a Bíblia não diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus? O que é tudo para a glória de Deus? É tudo para a glória de Deus. No original tá, é tudo para a glória de Deus. No grego tá, é tudo para a glória de Deus. É isso, mano, tá? E aí, ó, eu separei aqui para vocês, bom, eu disse que São Paulo eu conheço bem lá as realidades e tal, quero trazer de Serra aqui, né? População de Serra, vocês sabem mais ou menos quantos 530 mil são, não? Mais de 400 mil. 530 mil. 530 mil. 530 mil, né? Segundo o IBGE aqui, tá? Fonte segura que a gente tem que pegar. O crescimento populacional de Nova Almeida, em 1980, aqui, Nova Almeida aqui, tinha 7.549 pessoas, né? 10 anos depois, 11 anos depois, porque o IBGE ele faz o censo de 10 em 10 anos, tá? Tanto é que eu fui procurar agora de 2020 não tem, por conta da pandemia. A gente tem até 2010, né? Então a gente já prejudicou a nossa vida aí. Então 1990 em Nova Almeida cresceu para 16.049, 10 anos, olha o crescimento populacional, tá? Em 2000, 33.631. Em 2010, o último censo, 51.190 pessoas habitam aqui na nossa região. Ó, a pergunta é: quantos são salvos? Quantos estão em necessidades extremas? Quantas pessoas estão agonizando? Quantos estão morrendo neste momento? Qual a população mundial? Vocês sabem? Hoje, 7 bilhões, 800 milhões e alguma coisa, mais ou menos. Vou arredondar para 8, tá? Eu sou ruim de conta, então tem que arredondar as coisas para o negócio não travar aqui. Então 8 bilhões, a gente tem aproximadamente, daqui em 2 anos pode ter certeza que vai para 8 bilhões. 8 bilhões de seres humanos hoje, nós temos, né? Então 2021, a gente tem população mundial em 1920 era de 2 bilhões. 2 bilhões. Então a gente está falando de 100 anos, né? A população mundial 4 vezes, era 2, agora 8 bilhões. Então olha o crescimento, amados. E o que isso traz? Traz um monte de complicação, a estrutura, né? Violência. A gente vai falar de missões urbanas, a gente vai tratar sobre a realidade da cidade. É isso que a gente vai falar. Porque assim, a gente pensa também, não, a gente sempre viveu em cidade, coisa nenhuma. Né? Eu não estou falando só de quem vive no interior e veio para cá, eu estou falando da humanidade, ela sempre foi rural. Sempre foi, de 180, 200 anos para cá é que a gente foi aglomerando esse povo em cidades, Revolução Industrial, né? A história nos ensina, né? Ali lá na escola, você estreia aí ainda, né? Revolução Industrial, aquela coisa toda, né? Tinha muito famílias que produziam lá, né, seu sustento e tudo mais, população bem pequenininha mesmo. A população do Brasil em 1920 era de 30 milhões, no nosso país, 30 milhões de pessoas. Hoje, 215 milhões. Olha só, em 100 anos, como que a gente cresceu? Imagina o número de violência. Eu perguntei quantas pessoas estão morrendo. Você sabe mais ou menos, aqui a gente está uma hora, vai ficar 1h10, 1h15 aqui de aula. Sabe nesse período quantas pessoas morrem? Quem tá na internet aí, pode dar uma googada aí, relógio mundial, põe aí relógio mundial. Relógio rapidinho aí, uma googada aí quem está logado. Relógio mundial, porque é ao vivo.
O que eu vou mostrar para vocês agora é o que está acontecendo agora. Quantas pessoas estão morrendo agora? Até agora, de meia-noite, né, até agora, 9h20. Quantas pessoas já morreram? Quantas estão nascendo? Quantas estão morrendo? População mundial. Tem tudo isso aí, o relógio mundial. Vê aí, quem achou, me fala rapidinho aí. E não tem como você falar, porque é falar e já está. É ao vivo isso aí. Né? Quantos estão mortes hoje? 137 mil. Já morreram até agora? Não. Até 9 horas. Estevão, consegue aí, tá? Ou Emerson? Mas relógio mundial, mas coloca alguma coisa? Relógio mundial, é isso aí. Põe relógio mundial. Estatística de morte. Alguma coisa assim. Relógio mundial, estatística de morte. Vamos lá, quem conseguir aí. Se não conseguir aqui, eu vou numa noção aqui, mais ou menos. Mas não vai fugir muito não do que eu falar. Que eu queria que vocês vissem aí que o negócio não é brincadeira, é ao vivo. Enquanto nós estamos falando aqui. Achou, Emerson? O povo tá achando que eu tenho dinheiro, tá mostrando um monte de rola. Ninguém conseguiu, não? Estatística mundial, né? É. Vou aqui na pesquisa aqui. Sim. Não conseguiu? Não tem problema, Matos. Eu achei o que está contando. Esse aí, Henrique. Esse aí, Henrique. População mundial. População mundial, 7 7.900.000. bilhões, 931. Isso, eu falei que estava chegando nos 8 bilhões. Aí tá contando, 97. Sim, mas quantos estão morrendo? Mortes hoje. 18, 19, 20. Tá. Ó, prestem atenção aqui, por favor, por gentileza, ó. Eu chutei 137 mil, né? 6 mil, errei por 6 mil. Então, de meia-noite até 9 horas da noite, 143 mil pessoas já morreram e contando. Tá contando. Ó, cada eu contando, tá morrendo uma, duas aí. Uma, duas. Não para, lógico que não para. Tá morrendo. Até meia-noite, pode ter certeza que vai chegar nos 147 mil, talvez 150 mil. Daqui 3 horas ainda a gente vai ter alguns milhares. Em 2022, fala que chegará a 8 bilhões. Assim, a população. A população. Mas o que eu quero destacar são as mortes, amados. Olhe para cá, por gentileza. Prestem atenção. 24 horas, todos os dias. Morrem aí aproximadamente, então, 150 mil pessoas. A pergunta é, dessas que estão morrendo, quantas estão partindo para a eternidade sem Cristo? Dessas que estão morrendo e as vivas, quantas estão vivendo com dignidade humana? É isso que eu quero que a gente pense hoje. Eu gostaria muito, depois dessa aula aqui, que vocês não dormissem, ficassem perturbados pelo Espírito Santo, tivessem insônia, né? E vocês ficassem incomodados. Eu vou abençoar depois vocês aqui com uma oração boa. Vocês vão ver só. Uma oração boa. É sério, vocês vão falar, nossa André, que oração boa. Não é agora não, uma oração boa, depois eu vou mostrar para vocês, é o que eu desejo para vocês, o que o Espírito Santo deseja para nós. Incômodo, irmão, agonia, tristeza, lágrima, engajamento. Tá contando. Não, eu vou acabar a aula aqui, ó, a gente vai para casa, tem gente morrendo. Quantas pessoas estão neste momento, amados? Num leito de hospital, morrendo por negligência médica. Muitos de nós aqui acreditam que não sabem talvez o que é fome, mas você sabe quantas crianças estão na África agora, cadavéricas, órfãos, seus pais, a grande população da África, os pais, eles têm HIV, morrem cedo, os filhos com HIV também não vão ter nenhuma infância, porque nem vai chegar lá. Vocês têm noção da miséria que Satanás está fazendo no mundo através do pecado estrutural, da ganância dos homens? E nós, como povo de Deus, com todos os recursos financeiros, como eu disse, de poder do Espírito Santo, de verdade no coração, de recursos que nós temos, o que nós vamos fazer, amados? O que a gente vai, a partir dessas discussões, qual vai ser a nossa atitude, né? Moradores de situação de rua aqui em Serra são em torno de 400, 500. Não, é pouco, André, porque lá em São Paulo... para mim, uma pessoa morando na rua é muito, né? Aqui em Nova Almeida, pelo menos, tem uns 5, 6 aqui que eu cruzo quase que diariamente. E eu não posso passar por ele achando que ele é como um poste.
uma lixeira, faz parte do cenário urbano. Não posso, é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Por que eu tenho minha casa? Por que eu tenho um lugar para dormir, alimento, e ele não tem? Por que nós não fazemos alguma coisa, amados? Por que isso não dói no nosso coração? Que frieza foi essa? Que egoísmo é esse que entrou no nosso coração? Que espírito de Deus é esse que nos alcançou e que não nos consegue levar ao quebrantamento, ao engajamento e alguma coisa a ser feita na vida de alguém? A gente não vai mudar o mundo, repito, mas eu posso mudar a realidade de uma pessoa. E se eu fizer isso, é isso, amados. Porque aquela pessoa não precisa de uma multidão que a ajude, precisa de uma pessoa. André, não tem recurso. Eu não estou falando de recurso, a gente está falando de um coração quebrantado diante de Deus, dizendo: Senhor, me usa de alguma maneira. Eu não tenho dinheiro, mas vamos fazer alguma network, alguma rede de relacionamento aqui para que a gente atenda uma pessoa no assistencialismo, no socorro imediato. Não, isso aqui é para que a pessoa pelo menos caminhe mais um pouco, mas a gente precisa pensar numa reintegração dessa pessoa. Aí a gente prega o Evangelho. Enquanto a gente faz isso, a gente prega o Evangelho. A gente não pode pregar um Evangelho, esperar a resposta da pessoa para depois chamá-la de irmão e ser solidário. Não, amados, está errado. Isso é egoísmo. A gente só vai ajudar então aquele que a gente considera como irmão, e se é da nossa denominação, e se a gente tem mais proximidade, né? Eu estou partindo de um pressuposto que a gente é uma igreja madura que se cuida. Porque Jesus diz: quem não cuida dos seus, da sua família, do doméstico da fé, é pior do que infiel e negou a fé. Então não estou nem falando de nós nos cuidarmos, eu estou falando de nós sairmos desse ambiente, né, confortável, bom, coisa boa. Os irmãos, né, calor humano, e se abraça, e se gosta, e até um se preocupa com o outro, mas eu estou falando de nós olharmos para aqueles que não são iguais. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, para caminhar para o encerramento. Nós tratamos todo mundo igualmente? Nós devemos, vou reformular a pergunta, nós devemos tratar todo mundo igualmente? É o que Tiago nos ensina, né? Mas não é disso que eu estou falando. Nós tratamos os iguais igualmente, os iguais igualmente na medida das suas desigualdades. Entendeu? Nós tratamos os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Quem é igual, tem a mesma condição, trata igual. Quem é desigual, a gente trata desigualmente na medida da sua desigualdade, para que eles se tornem igual. O que eu quero dizer é que a gente precisa ser justo, praticar justiça social. É isso a tônica aqui dessa matéria. A gente não pode ser egoísta a tal ponto de achar que o mundo gira em torno do meu ventre. Deus me abençoou, não é possível que Deus me abençoou, para que a bênção ficasse comigo. Porque o maná, se eu quisesse guardá-lo, acumulá-lo, ele se estragava. O pão não é dado por Deus para ser comido. O pão é dado por Deus para ser partido. Jesus, no caminho de Emaús, pegou o pão com os discípulos, partiu o pão. Jesus comeu? Não, foi embora. O propósito do pão é ser partido, não é ser comido, e muito menos guardado, porque o pão que é guardado se perde. Jesus disse isso: quem quer guardar a sua própria vida, perde ela, e quem perdê-la por amor de mim, ganha. Então a gente precisa se perder um pouquinho, né, para ver se salva ou salva alguém. Então não é possível que a gente tenha essa ideia de egoísmo. A ceia é uma expressão máxima da caridade cristã, do amor cristão, a festa do ágape. Mas a gente celebra a ceia, sabe como? Pensando em nós. Se a gente deu conta 30 dias diante de Deus, a gente nem olha para o lado, muito menos pensando nos de fora. Olha que coisa horrível. Paulo disse: eu vou louvar vocês. Você se reúne para pior. Cada um, quando come pensando em si próprio. Cada um come a sua própria ceia, não discerne o corpo, não tem um senso de coletividade. A gente não pensa, irmãos, como a raça humana. A gente pensa como um grupo que é egoísta, que tem um interesse, e a gente trabalha para aquele grupo. A gente não vê aquele que não faz parte, não é dos nossos, né? Não parece comigo, não cheira como eu cheiro, não se veste como se veste, não come onde eu como, né? Não frequenta onde eu frequento. A gente fragmentou, a gente colocou a humanidade como castas indianas, e umas estão condenadas mesmo à miséria, à desgraça, e não tem como, e eu nem posso ajudar.
senão eu me contamino. Jesus disse: contamino coisa nenhuma, toco nele. Porque o poder que está em nós é muito maior do que o poder de contaminação do outro, amados. Nós temos amor, ódio não vence, amor nunca, nunca. Esse é o primeiro milagre. Vou contar 2 milagres aqui em meio minuto. Então, primeiro é o leproso, segundo Lucas capítulo 7, a viúva de Naim, né? Então Jesus vai lá e ressuscita o menino. Isso aí já estava bom demais. Imagina para a viúva perder o marido e perder o filho único. Se Jesus só desse o menino, já estava bom demais, não estava não? Só que Jesus faz. E, aliás, que implicação tem em aquele menino ser ressuscitado para aquela mulher? Implicações sociais, eu estou dizendo. Porque naquela cultura, uma mulher sem um homem em casa, morria o marido, o filho mais velho, era como se fosse o marido, né? No sentido social, amados, tá? Tem nada a ver com outra questão, sim, social. Então, assim, força de, né, obra, de trabalho e tudo mais. Só que essa mulher perdeu o marido, agora o único filho homem. O que restava para aquela mulher depois de sepultar o menino? Voltar. 2 opções: mendicância ou prostituição. Naquela cultura, uma mulher tinha essas 2 opções, tá? Naquela realidade do contexto de Lucas capítulo 7. O que Jesus está fazendo? Devolve a dignidade para aquela mulher, para que ela não caia na prostituição e na mendicância, além de devolver o filho, que já era uma alegria enorme. Mas o que eu estou falando é o milagre. O milagre não tem essa questão somente do milagre, tem todo outro milagre daquela mulher com fluxo de sangue, né? Sei lá quantos anos, 12 anos, até esqueci agora, um monte de anos lá. 12 anos, né? Aquela coisa toda. Só que no contexto social, aquela mulher era impura, não podia ir nos cultos, não tinha como se relacionar com as pessoas. A lei de Moisés proibia qualquer um tocar nela, era impuro. A mulher não cessava o sangramento, era a menstruação ininterrupta, 12 anos. As irmãs sabem o que é isso. Se 5 dias o negócio já é terrível, imagina 12 anos. E não era só questão física, era questão social. Por que Jesus não deixou quieto? A mulher já foi curada, não é só um milagre, não é só um negócio de... Porque a mulher tocou em Jesus, ele disse: saiu de minha virtude, a mulher foi curada, vamos embora. Jesus fez questão, disse: quem me tocou? Senhor, quem te tocou? A multidão está te apertando. Jesus fez questão, porque se fosse só um milagre, Jesus não precisaria fazer aquilo, mostrar aquela mulher, expor aquela mulher. Por que ele expôs aquela mulher? Jesus sabia quem era a mulher que tocou? Quem é que me tocou? O texto vai dizer: vendo Jesus a mulher que não podia se ocultar, Jesus sabia, mas ele queria expor para a sociedade. Ela agora não é mais impura. Estão percebendo a implicação do milagre? Não é só a questão do extraordinário, mas tem esse propósito de um todo. A tua fé te salvou. A palavra lá, salvou, sozen, salvou de tudo que pode arruinar a tua vida nesta vida e na futura. A salvação, ela não é só da alma, amados. É a salvação do corpo, da alma, do espírito, de tudo. Isso é evangelho do reino de Deus. O resto fora disso é mutilação do evangelho. É evangelho parcial. Tá certo? Então é nesse tom que a gente vai conversar. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.